A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15. Quantos acharam, digam amém. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do nosso Deus. Hoje é culto de terça-feira. Louvado seja. É isso aí. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15. Vamos estar lendo no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja Deus. Você pode fechar a sua Bíblia, dê a mão para a pessoa que está do seu lado e vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, Papai querido, nos abençoa, meu Deus querido, o estudo desta noite, abençoa, meu Deus querido, a doutrina, meu Deus querido, nos dá a direção, meu Deus querido, eu já estudei, eu já passei algumas madrugadas, Senhor, estudando, meu Deus, eu já tive a oportunidade, meu Deus querido, de um doutor, um mestre, me ensinar a respeito, meu Deus querido, desta mensagem, mas meu Deus querido, que o Teu Espírito Santo tem algo novo, tem coisa nova para ser tratada esta noite. Me revela, Senhor, através da Tua palavra, revela o melhor de Deus para o Teu povo, e que possamos sair daqui, Senhor, meu Deus querido, maravilhados com a Tua doutrina, com a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Se assente dando glória a Deus. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Então nós estamos trabalhando por esses meses, nessas terça-feiras, na verdade, sobre o credo da igreja, aquilo que nós cremos, ensinamos e vivemos. Tá bom, irmão? Então é muito importante você saber o credo da sua igreja, o que a sua igreja crê, que a sua igreja verdadeiramente pratica e prega como verdade. Às vezes nós chegamos dentro de uma igreja e no meio do caminho, dia desse, eu estou num grupo de teólogos, e um dia desse um pastor lá de Minas Gerais, ele disse assim: eu tive que tratar com um joio no meio da igreja ao ponto de tirá-lo da igreja. Eu digo: pastor, então o senhor está errado. Ninguém pode tirar joio da igreja. Ninguém tem autoridade de tirar joio da igreja. Acho que o Edson viu esses áudios aí. Depois o pastor pediu até, ele disse assim: poxa, obrigado, pastor, por ter me orientado. Não é joio, né? Joio ninguém tira da igreja, irmão. Ninguém tira. O joio cresce no meio do trigo. Está entendendo, irmão? E nem eu, e nenhuma pessoa pode ter autoridade de tirar o joio. Não pode. Só quem tirar e vai separar o joio no dia do juízo final é o próprio Deus. É por isso que no arrebatamento nós vamos ter surpresa, né? Alguns que a gente tem certeza que vai subir, certeza absoluta, porque a gente olha e os nossos olhos às vezes se enganam, fica. E às vezes que a gente tem certeza que vai ficar, sobe. Então, isso é interessantíssimo. Aí eu explicando isso para o pastor, eu falei o seguinte para ele: o que o senhor está resolvendo aí é uma situação de um obreiro que pode ter não entendido a doutrina da igreja. Ele disse: é isso mesmo, pastor. Ele está há 6 meses comigo e no meio do caminho ele veio dizer que não aceita a norma da igreja. Eu digo: então você precisa ir com um irmão lá com ele. Aliás, você vai pessoalmente. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, você vai com o obreiro. Se ele não te ouvir com o obreiro, você vai com mais 2 obreiros. Se ele não te ouvir com esses 2 obreiros, você traz o problema para a igreja, e aquele irmão, ele é desligado da igreja, porque aí sim não pode haver confusão, né, no meio da igreja. Ninguém pode sofrer. Então o que acontece? Quando a gente não entende
a doutrina, o credo, o caminhar da igreja. Auxiliar da palavra, irmão Augusto, pode sentar aqui, do lado do Pedro aqui? Fica à vontade aqui, por favor. Glória a Deus. Então o que que acontece, irmãos? Aleluia. Nós precisamos entender tudo sobre a nossa igreja, o que a igreja crê. E eu vou falar aqui sobre a identidade de Cristo. É claro que tem muita informação vindo aí pela frente, muita. Se eu não me engano, estamos na terceiro credo, né? Tem 12 ao todo, olha como é que eu estou enrolado. 12 ao todo, que eu tenho que trabalhar muito nesses credos aqui. Mas vamos trabalhar aqui na identidade do Senhor Jesus. O que é que a gente acredita da ação de Jesus? Tá bom, irmão? Algumas características de Jesus. E olha só o que a gente crê aqui. Eu vou ler o credo aqui da igreja. O que a gente entende de Jesus? Vamos lá. Nós cremos e professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos. Não tem mais ninguém. Não tem Maria, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem ninguém. O único mediador é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 9, versículo de número 5. E dos quais Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então isso que a gente crê a respeito do Cristo, que ele segundo a carne é bendito sobre todos e eternamente. Então não existe nenhum outro homem, nenhuma outra personalidade que seja mediador, que seja o Salvador entre Deus e o homem, que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só por isso você pode dar uma salva de palmas. É muito importante. Isso é muito importante. Louvado seja Deus. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciadas de antemão pelo profeta Isaías. A palavra de Deus diz que Isaías diz o seguinte: e que ele foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria, gerada do Espírito Santo no ventre dela, nasceu, viveu sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, foi o texto que a gente leu, e deixa aqui bem claro que Jesus, ele foi tentado, mas não pecou. Amém, irmãos? E que foi entregue na mão dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está à direita do Pai, onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Isso nós cremos, isso nós pregamos, isso nós ensinamos, isso tem que ser pregado em púlpitos assembleanos, porque isso é o nosso credo, isso é o nosso crer. Nós vamos aprender aqui, ponto 1, sobre nomes e títulos de Jesus, ok? Existe um pessoalzinho aí fora, pessoalzinho que ele lê uma coisa ali, lê uma coisa aqui, porque se fosse um bacharel, não faria tanto gafe, né? Tem um pessoalzinho aí fora, e principalmente em redes sociais, muito cuidado com redes sociais, e principalmente em páginas de internet, que ele vai dizer o seguinte, que o nome de Jesus, ele está errado. Aí nós vamos para cá para aprender, para quando você chegar perto de uma personalidade dessa, de alguém que vá falar alguma coisa assim, tu aceitou Jesus, mas o nome está errado, o nome Jesus nos originais não é Jesus. Aí nós vamos para cá e vamos aprender sobre os títulos e o nome de Jesus, e o porquê que chega Jesus aqui no Brasil.
Tá bom, irmão? Vamos lá. Há dezenas de nomes e títulos do nosso Senhor Jesus nas Escrituras Sagradas. Então há muito deles. Então não dá para trabalhar todos aqui. Mas eu vou estar trabalhando aqui os principais. Vamos lá. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. Então toda vez, tem gente que diz assim, irmão, que Jesus, ele não é Deus. Tem gente que vai dizer assim, Jesus, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, mas não chega a ser Deus. Aí tem gente que não entende o texto, mas toda vez, dentro do Novo Testamento, que aparecer a palavra Senhor, e depois Jesus, esse Senhor aqui, ele fala sobre a divindade de Cristo. Esse Senhor, antes ou depois aqui, na pericope, meu Deus, sonhei um dia falar isso, na pericope, que é a historicidade bíblica, né, ok, né, pedagoga, né, então a pericope aqui, na historicidade bíblica, vai dizer o seguinte, que antes ou depois, a palavra Senhor está evidenciando que há um Deus ali, está evidenciando que a pessoa que está sendo posta, meus irmãos, em destaque ali, o Senhor Jesus é Deus. Nós vamos aprender aqui um macete aqui, olha só que interessante. Na Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a única tradução, uma das traduções, mas uma única tradução, que foi traduzido, tá bom, até mesmo por Jerônimo, a respeito do Antigo Testamento. Por que ela é conhecida como Septuaginta, né? Eu não vou nem perguntar, muita gente sabe aqui, porque 70 rabinos se reuniram para fazer a tradução dela do hebraico para o grego, tá bom, irmão? Antes de Cristo, os rabinos se reuniram, 70 rabinos judaicos, e eles fizeram a tradução do hebraico para o grego. Essa tradução é conhecida como Septuaginta, 70, ok, irmão? O que acontece aí? Na antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu o nome divino hebraico Adonai e Iavé, tá bom? Adonai e Iavé, pelo grego Kyrios, e o grego Kyrios significa Senhor no Novo. Então toda vez que aparece Senhor, está no grego Kyrios. Então está dizendo aqui, um Adonai, um Deus, um Iavé, uma divindade, alguém que não é humano, mas alguém que tem características consubstanciais e iguais a um Deus. Então Jesus, ele é declarado Deus no Novo Testamento pelo fator da palavra Senhor. Sempre está em conectividade quando a historicidade dele aparece. Então, o que eu quero dizer em poucas palavras? Jesus é Deus. Isso nós pregamos e afirmamos com toda certeza. Então todo assembleano tem Jesus como Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dizer que Jesus é Senhor significa reconhecer a sua divindade. Olha o que o apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Então toda vez que alguém te procurar e disser assim, Jesus não é Deus, aí você vai abrir lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 3. Aí você vai ler para essa pessoa, e a palavra de Deus diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Eu vou fazer a tradução aqui. Ninguém pode dizer que Jesus é Kyrion, ninguém pode dizer se Jesus é Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não pode reconhecer Jesus como Deus, mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus reconhecem eles como Deus, porque estão num novo entendimento, estão no entendimento avançado, estão no entendimento não da letra, mas estão no entendimento do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome Jesus vem do hebraico Ioshua ou Yeshua. Então o nome Yeshua, ele na tradução dos originais hebraicos,
significa Josué, irmão Augusto. É por isso que alguns vão dizer que o nome Jesus está errado. Então preste bem atenção. Ieshua ou Ieshua significa Josué. E o nome Josué nos originais significa o Deus que salva, o Deus que traz a salvação. Jafé, salvação. Esse é o significado. Então tem tudo a ver com o nome de Cristo. Ele veio trazer salvação ao mundo, tanto que Josué é considerado um antitipo, um tipo de Cristo, tá bom? Josué é considerado no Antigo um tipo de Cristo. Então todo o Antigo Testamento é para levar ao conhecimento de Jesus. Então Josué aparece ali como um antitipo, um tipo de Cristo. Ele vai representar Cristo, irmãos. É por isso que ele aparece aqui. E o nome original é realmente Josué. A Septuaginta emprega, aí sim, a Septuaginta do hebraico para o grego, ele vai empregar a tradução Iesous, exatamente isso, do jeito que eu estou falando aqui, Iesous. Então o Yeshua desaparece, ok? Aí fica o Iesous. Aí existe muito tradutores da Bíblia. Vocês já ouviram falar que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz? Já ouviram falar? Tá assim de amigo meu ateu, amigo meu entre aspas, gente que eu estou em grupo ateu, que o cara sabe de transliteração, o cara sabe de tanta coisa que se crente nunca vai descobrir na face da terra. Tem gente que não propaga a mesma fé que a gente propaga, mas sabe de muita coisa e é um perigo, e ele é especialista em combater crente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse povo no dia de hoje, por causa desse tipo de tradução. Aí eles vão dizer que o nome de Jesus está errado, mas o que acontece aqui? Para ambas as formas, Iesou, o nome é Salvador, usado no Antigo Testamento grego, e que chega para a nossa língua como Jesus, ok? O certo era chegar para a nossa língua como Josué, mas por causa da transliteração do hebraico para o grego, Iesou, ele chega como Jesus. Não tem jeito, a nossa tradução, ela não vem do hebraico, a nossa tradução, ela vem da Septuaginta, para os irmãos entenderem bem compreendido isso, para não deixarem ser levados por laço, por engano, porque isso está rumores na internet. Então gente que tem pouca sabedoria e é levado por vídeos na internet, aí vai dizer, meu Deus, a minha igreja está errada, por que eu falo Jesus, se é Josué? Aí é levado pelo engano, porque o camarada quer passar lá naquele vídeo somente a problemática, mas ele não quer trazer a solução. Então por que a gente fala Jesus? Porque a nossa tradução, irmã Elisângela, é do grego, não é do hebraico. A nossa tradução é pela Septuaginta, a nossa tradução é pelo grego. Então chega na língua portuguesa como Jesus, mas que também não quebra a variante. Jesus significa Deus salva também. Dê uma salva de palma para Jesus. Então vocês estão, né? Richard nos Estados Unidos é Ricardo normal, irmão. Aí quando chega no Brasil, Richard vai ser o quê? Ricardo. No hebraico, Josué. No grego, Jesus. No grego, Iosu. E no português, Jesus. Há variantes, mas o significado é o mesmo. Jesus veio para nos salvar. Isso eles não podem tirar. Pode até dizer que está errado. Concordo, pode até dizer que está errado. Era para ser Josué, não é? Mas veio Jesus na língua portuguesa. Mas eu vou te dizer uma coisa: tudo significa Jesus salva. Não perde a essência, não perde o poderio, não perde aquilo que ele derramou na cruz do Calvário, sangue para salvar o povo. Então tem gente que quer fazer confusão no copo d'água. Por isso que eu estou doutrinando a igreja no credo assembleano, para a gente entender. Isso são rumores e heresias. Eu estou falando de rumores e heresias que acontecem no dia de hoje. Há 20 anos atrás nós não tínhamos esse tipo de ataque.
porque muita gente não sabia o que era nem grego nem hebraico. Só que agora existe um rumor de pessoas trabalhando isso e trazendo heresia e dúvida para o meio do povo de Deus. E a gente precisa se avançar, se modernizar, se intelectualizar para poder combater esse tipo de heresia que tem sido levantado nesses últimos dias. Louvado seja Deus. O que acontece também? No Novo Testamento, o nome Cristo, na forma grega e hebraica, é Hamashia, ungido, Messias, assim como nomes ou títulos, Messias e Cristo, são a mesma coisa. Olha o que vai dizer João capítulo 1, versículo de número 41. Ele vai dizer o seguinte: achamos o Messias, que traduzido significa Cristo. Às vezes a gente faz um embaralho, a gente lê o Antigo e o Novo Testamento, aí se embaralha todo, uma hora é Messias, uma hora é Cristo. Irmão, Messias e Cristo, Hamashia, Messias e Cristo é tudo a mesma coisa, tá bom? Que é pra gente entender. Provavelmente, corta pra cá, o sobrenome de Cristo, sobrenome de Jesus, melhor dizendo, não era para ser Cristo. Por que colocaram Cristo? Porque Ele é o Messias de Deus, ok? Ele é o Messias de Deus. Provavelmente José e Maria, o sobrenome deles era outro. Mas por que ficou Jesus Cristo na história? Para ficar evidenciado que aquele Salvador, aquele homem, era o Messias esperado em profecia, o Cristo, o Messias, o ungido, esperado. Que tem gente assim que vai ficar, meu Deus, mas não era Jesus? O título, é por isso que é um título. Cristo, Hamashia, não é nome, irmã, o nome é Jesus, mas o título é Hamashia, o título é Messias, o título é Cristo. Por que ele recebe esse título, pastor? Porque foi profetizado que nasceria da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente, e é o Cristo, é o Messias, é o Jesus que eu e você servimos. Louvado seja Deus. Jesus, o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores. Olha o que diz Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Quem sabe alguém pode ter chegado aqui com alguma dúvida. Não, pastor, mas São Jorge, né? Eu estava vendo no noticiário, se eu não me engane e não me falha a memória, foi hoje. Eu fui, acho que quando eu fui almoçar no restaurante, alguém colocou lá na TV e estava tendo novena, 7 da manhã, 8 da manhã, 12 da manhã, ia ter passeata aqui no Petrópolis, né? Ali perto ali dos bombeiros, e a procissão era por São Jorge. Olha só que interessante, né? Todas as missas, tudo aquilo que estava fazendo era por São Jorge. Aí o que acontece? O que vai dizer aqui Mateus capítulo 1, versículo 21? Porque alguém no mundo pode ter alguma dúvida. Hoje teve pessoas que fizeram procissão para São Jorge, porque acham que São Jorge é o santo casamenteiro. Não, só estou com a minha mulher por causa de São Jorge. Não, São Jorge é o quê? É o guerreiro, né? Eles já manjam dessa área aí católica aí. Ainda bem que você manja, senão ia ficar feio aqui para mim, né? É o santo guerreiro, né? Então aqueles pessoal que quer ser valentão é da banda do São Jorge aí. Não, o que acontece? O que acontece aqui? Muita gente acredita nisso. Muita pessoa acredita nisso. Tem crente que vem de fora, né? É novo convertido e vem cheio de mandinga. Aí terça-feira na Assembleia de Deus é para isso, para quebrar esse tipo de paradigma e para mim mostrar para você quem é o verdadeiro valente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Somente um pode salvar de pecado, somente um foi valente. Ele subiu na cruz, ele morreu, aleluia, ao terceiro dia ressuscitou, tomou a chave da mão do diabo e do inferno, hoje está sentado ao lado de Deus. Esse seu valente, esse seu mediador, esse sim
irmão, é digno de ser adorado. Esse sim é digno. Eu não sei, eu posso até estar falando loucura aqui, mas se fosse para fazer alguma procissão, se crente fizesse procissão, era para fazer procissão para Jesus. Hosana, 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 Hosana. O Rei nas alturas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se é para fazer procissão, faça no culto. Se é para fazer procissão, dá glória a Deus. Toda vez que a gente nos reúne, é para dar glória, é para louvar, é para relembrar aquilo que Ele fez. Ele é o nosso Salvador. Mateus 1:21 diz: não há outro nome. Ele é o nome, Ele é Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele tirou o pecado do mundo, Ele tirou o pecado do povo, Ele nos resgatou, Ele é digno. Aleluia, aleluia. Então deu para a gente entender sobre o nome aí, e está gravado mesmo. Qualquer coisa entra lá no canal do YouTube. Tá bom? Para relembrar, regravar, isso é muito importante. Isso aqui não é do dia para a noite não, hein? 4 anos de seminário, 4 anos de bacharel, e pelo menos eu já tive que ler, uns 40 livros falando sobre isso, né? Então, estou dando aqui um resumo de obras, e mais obras, livros, dessa grossura aqui. Mas esse básico aqui é suficiente para você bater no peito e vencer e tirar qualquer dúvida e combater qualquer heresia. Vamos lá, eu quero falar de uma coisa que dá muito polêmica também sobre Cristo, que é a sua humanidade. Vamos aqui observar detalhadamente aqui a humanidade do Messias, a humanidade do Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. As escrituras sagradas apresentam diversas características humanas de Jesus, diversas. O relato da sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas, capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52. Olha o que ele diz. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Versículo 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha o que vai dizer o profeta Isaías de antemão sobre o Emanuel. Ele vai dizer o seguinte, Isaías capítulo 7, versículo 15 diz o seguinte: manteiga e mel comerás, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. É por isso que eu falei de outrora, que Cristo em tudo foi tentado. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15. Em tudo foi tentado, mas não se achou nele pecado. Em tudo foi tentado, mas não pecou. O que a gente tira aqui? O que Isaías dá a entender aqui, né? Que ele se aperfeiçoou, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. É por isso que muitos estudiosos vão dizer, diaconisa Elisângela, que o ministério dele começa com 30 anos. Agora eu me enrolei, que eu não tenho tempo para falar sobre isso. Por que o ministério dele começa com 30 anos? Porque todo ministério sacerdotal começa depois dos 30. Só para começar. Nenhum sacerdote começa a exercer o ofício sacerdotal antes dos 30. A formação dele começa com 8 anos, 8 a 12 anos, é apresentado no templo. Se ele passar no templo, responder todas as perguntas da Torax, eu não sei, eu não me falha a memória, mas eu não sei se é utilizado também a Tanakh. Há uma diferença muito grande de Torás e Tanakh. Torá, ela é os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateucos, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A Tanakh, ela é de Josué
até Malaquias, ok, irmão? Então tem essa distinção aí judaica, ok? Então o que acontece aí? Todo judeu de 8 a 12 anos, ele era apresentado no templo e passava por um teste. Jesus passou por esse teste e foi aprovado, ok? Ele não exerceu as escolas rabínicas, mas foi aprovado. Quando qualquer judeu é aprovado, ele decide caminhar ou não. Por algum motivo Jesus não caminhou. Ele se tornou rabino por excelência. E digo mais, é até um desaforo, diácono Ananias, chamar Jesus de rabino. É um desaforo, é uma falta de vergonha chamar Jesus de rabino. Ele não pode se caracterizar com os rabinos dessa terra. Ele é conhecido como Raboni, o Senhor dos senhores, mestre dos mestres, aleluia, que está acima de todo rabino. Raboni, o mestre dos mestres, o mestre por excelência. E esse título é dado também para ele por forma da sua ação aqui na terra. Mas o que acontece? Ele cresceu, entendeu que era rejeitar o mal, e com 30 anos é batizado por João Batista e começa seu ministério. E o seu ministério tem duração de 3 anos e meio, ok, irmão? E eu não posso mais falar sobre isso. Vamos lá. Ele se tornou-se homem para suprir a necessidade da salvação humana. Vocês entendem isso? Ele só se tornou-se homem para suprir essa necessidade de nos salvar. Assim como por um homem pecou, olha a teologia paulina. Assim como por um homem pecou, assim como por um homem veio o pecado, assim por um homem também vai vir a salvação para todos. Então ele teria que encarnar, ele teria que vir em carne, verdadeiramente, para que nós pudéssemos ser salvos. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, em Mateus 1:27, já desse eu estava numa discussão, eu não chamo de discussão, me perdoe, eu chamo de debate, e tinha um rabino dizendo que Emanuel estava errado, e eu tinha me esquecido, diaconisa Elisângela, sem Bíblia, sem nada, eu tinha me esquecido que o próprio Mateus deixa a tradução. Não está errado, não é Deus conosco. Aí ele veio com umas historinhas, querer mandar lá o original para mim, e eu fiquei meio voando ali, mas a verdade é, o próprio tradutor vai dizer que é Deus conosco, né? E se ele for mudar, eu depois que, com paciência, porque eu não sou muito bom de grego, né? Eu sou bom de hebraico, mas de grego eu não tenho uma certa facilidade, eu tenho muito que aprender, e eu fui para o grego original. Sabe o que significa no grego original? Deus em nós. Sabe o que Deus está dizendo assim? Jesus veio, habitou entre nós, e com a sua morte deixou Deus em nós. O Espírito Santo hoje está dentro de nós. Nós temos um Deus no meio de nós. Nós temos o Deus em nós. Essa aqui é outra pregação, é o sermão de domingo. Vamos lá. O que acontece aqui? O próprio escritor vai fazer a tradução. Mostra que Deus assumiu a forma humana e habitou entre os homens. Texto célebre. Texto que é usado para nós distinguirmos a humanidade e a divindade de Cristo nos mesmos textos. Se você usar esse texto aqui que eu vou dar aqui, você vai provar que Cristo tanto veio na forma humana, como também na forma divina. João, capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto aqui, irmão, nego pula que é uma beleza. Jogou esse texto aqui do verbo aqui. Quem não acredita que Jesus não é Deus, ele se enrola todinho. Ele já vai dizer assim: olha, eu estou sem tempo agora, dá para a gente conversar depois.
porque não tem jeito, esse texto aqui prova a humanidade e a divindade do Filho de Deus. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo, então a gente tem que ficar bem atento nisso, bem atento, porque existem teólogos, pensadores, que vão dizer que Cristo é só humano, porque a Bíblia deixa evidente que ele é humano, deixa evidente que ele encarnou, mas a mesma Bíblia que diz que ele é humano, comeu entre nós, andou no meio de pecadores, dormiu, é a mesma Bíblia que vai dizer que ele é Deus, né? E depois eu vou provar que Jesus é Deus. Olha aí, diácono, eu vou provar que Jesus é onipotente, onipresente, onipotente, onisciente, Guarda esses textos que eu vou dar. Depois eu vou falar sobre. Guarda esses textos que eu vou dar, porque é textos que vão provar que Jesus é Deus e não vai ter para onde correr. A humanidade de Cristo, pois ele possui duas naturezas. Essa união mantém intacta as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no Emanuel, na encarnação do Senhor Jesus, que se fez necessário satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, mas assim também seria vencido por um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Em sua natureza humana, Jesus participou das nossas fraquezas físicas e emocionais, mas não de nossas fraquezas morais e espirituais. Isso é o credo assembleano. Tem gente que vai ficar muito chateado com isso. Não vocês, mas tem doutores que ficam horrorizados. Schopenhauer fica horrorizado com isso. Sabe o que Schopenhauer vai dizer, diaconisa Rita? Que ele vai dizer que é injusto Cristo ter vindo sem ter uma fraqueza moral. Ele diz que é injusto. E isso que Schopenhauer diz. Então, não estou dizendo que eu concordo com o cara. Jesus foi tentado, ele teve, preste bem atenção, fraqueza física, teve dor, teve fome emocional, ele chorou, ele ficou decepcionado, ele se entristeceu, mas quando chega na moral, diaconisa Elisângela, era impossível. É por isso que o Evangelho de Tomé, ele é o mais ridículo e o mais falsário que eu já pude ler. Eu li muito pouco. Quando eu vi que eu tinha coisa melhor para ler, abandonei. Mas o Evangelho de Tomé, ele é o mais falsário e o mais ridículo de todos, porque ele vai dizer que Jesus se casou com Maria Madalena e teve 5 filhos, né? E nós vamos ver aqui o seguinte, que na encarnação, irmão Augusto, a emoção é evidente, o físico é evidente, o cansaço de Jesus é evidente, a fome de Jesus é evidente, né? A tristeza, né, de ver o povo caindo em pecado é evidente, mas moralmente era impossível Jesus pecar, espiritualmente era impossível ele falhar, emocionalmente, só tem como provar que lá no Getsemane, o que se tratava era emoção, qualquer psicólogo prova. Tá bom, irmão? Qualquer psicólogo bem formado vai provar que lá no Getsemane, quando Jesus, ele soa, sangue, aquilo ali é um ataque psicológico ao extremo, não tem nada a ver com fraqueza moral, não tem nada a ver com fraqueza espiritual, tanto que, por 3 vezes, ele passa a mesma situação, por 3 vezes ele tem as mesmas lembranças, por 3 vezes ele tem as mesmas dores, mas na última vez ele vai dizer: Senhor, que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. Então, moralmente e espiritualmente, nós temos um Cristo perfeito, ele é o nosso alvo, ele é verdadeiramente o nosso exemplo, a qual todo crente tem que caminhar. Sabe o que eu fico triste? É quando eu abro lá em Coríntios e eu vejo aquela palhaçada. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de sei lá quem. Aí o apóstolo Paulo, quem é que? Eu conheço Cefas, conheço Paulo, mas eu sou de Cristo. Ele é meu exemplo, ele é meu alvo. É ele que nós temos que estar olhando. São as características
Às vezes nós até erramos, e Robson, nós até erramos e pecamos, e eu não sei se é contra Deus ou contra o céu, né? Que a gente diz assim: eu sou discípulo de fulano. Você sabe qual é o teor do discipulado? O discipulado é nada mais nada menos do que nós introduzimos o caráter de Cristo na pessoa. Moral da história: o discipulado não nos pertence, irmão Augusto. O discipulado não é nosso. O discipulado é você ensinar para aquela pessoa como Cristo andou, como Cristo falou e como Cristo procedeu nessa terra. Discipulado é você fazer de alguém a imagem de Jesus, as características de Jesus, o amor do Cristo. Isso é discipulado. Eu sei o que eu estou falando, eu vivo disso. Estou aqui dentro dos parâmetros. Às vezes a gente peca, até eu mesmo peco. Meu discípulo, que nada, rapaz. Discípulo de Jesus. Porque antes eu fui discipulado por ele, fui discipulado por alguém. Quando a gente vai discipular alguém, a palavra de Deus que a gente ministra, as características de Deus que a gente ministra. Moral da história: nada nos pertence. Até nisso nós somos vazios e pobres. Até nisso nós somos vazios e pobres. Se não fosse a palavra ou Cristo, as ações do Mestre, as nossas seriam inconvenientes e indignas de serem seguidas. Louvado seja Deus. É bom que é terça-feira, que é um aprendizado. Vamos trabalhar aqui, querido, louvado seja Deus, sobre a deidade absoluta de Cristo. Aí eu quero que você preste bem atenção aqui. Eu vou provar em textos bíblicos que Jesus é Deus. Tenho certeza que aqui ninguém tem dúvida, mas eu tenho certeza que alguém vai aparecer lá na fábrica, alguém vai aparecer na tua vida um dia, alguém que você vai discipular, quem sabe veio de outro lugar, quem sabe veio de uma seita, quem sabe aprendeu errado, e ele vai dizer assim: olha, eu até aceito, que eu gosto da Assembleia de Deus, eu gosto da célula, mas dizer que Jesus é Deus, é para acabar. Só existe um Bíblia, eu vou provar que ele é Deus aqui. E para se ser Deus, tem que ter onipotência, onisciência e onipresença. Será que a gente vai conseguir provar na Bíblia que Jesus é Deus? Será que tem como? Será que a Bíblia deixa isso evidente? Vamos ver aqui. A deidade absoluta de Jesus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, é evidente, é o texto, como é que eu posso dizer? É o texto célebre para provar que Jesus é Deus, né? Nós vamos encontrar Mateus, ele dizendo ali, né? Se usando de genealogia. Nós vamos ver Lucas usando de genealogia, nós vamos ver Marcos usando de genealogia. Lucas, ele faz a genealogia de Maria, para quem não sabe, tá bom, irmão? Eu não sei nem por que eu estou falando isso, tem nada a ver não tem nada a ver com aqui, mas alguém pode ir lá abrir Lucas e ver que a genealogia é totalmente diferente de Mateus. Quem já percebeu isso aqui? Quem já leu a genealogia de Mateus? Lá está escrito, né? Filho de Davi, filho de Abraão, aí começa a história todinha. Aí quando você vai para Lucas, a genealogia é de gente que a gente não sabe nem de onde é. A genealogia de Mateus é a genealogia de José, e a genealogia de Lucas é a genealogia de Maria. Então em Mateus nós temos a família de José, e em Lucas nós temos a família de Maria. Nas duas famílias são herdeiros de sangue azul. O que é isso? As duas famílias, elas descendem de Davi. É por isso que Jesus, ele é rei, ele é descendente de Davi, tanto por José como por Maria. Você pode dar uma salva de palma para Jesus? Aleluia! Vamos lá. João capítulo 1, versículo 1 é o texto célebre. O que é que vai dizer? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque nele, olha o que é que vai dizer Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
A gente passou ano passado, né? A gente passou o ano da plenitude. O que é plenitude, pastor? Plenitude é totalidade. Então, quando o apóstolo Paulo aqui diz em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele está dizendo assim: tudo que tem em Deus tem em Jesus. A plenitude, a totalidade da divindade está em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo não falta nada de Deus, não falta nada da divindade. Ele é um Deus autêntico, sem sombra de variação. É isso que o apóstolo Paulo está declarando em Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. As escrituras sagradas revelam os atributos divinos da pessoa de Jesus. Primeiro atributo, ele é eterno. Todo Deus tem que ser eterno. Se não for eterno, não é Deus. Ok? Se não for eterno, não é Deus. Vamos descobrir aqui se Jesus é eterno? Tem que ter um texto. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pô, pastor, mas o senhor vai usar um texto antes do nascimento dele? Esse texto aqui é um texto messiânico. Esse texto aqui é um texto de profecia. Está entendendo? Esse texto aqui é um texto, volta a repetir, messiânico. É um texto de profecia evidenciando o Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. O que é que diz esse texto? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aí dá uma paradinha aí, dá um breque, pisa no freio. Pai da eternidade. Oh, glória! Primeira característica aqui, que ele é Deus. Ele é o Pai da eternidade. Quem é que pode ser o Pai da eternidade se não for eterno, rapaz? Ele é além da eternidade. Se a gente for parar para raciocinar aqui, ele é além do eterno. Ele é o Pai da eternidade. Louvado seja Deus. O Jesus que eu e vocês servimos, além dele ser eterno, ele é além da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, porque ele é o Criador da eternidade. Dê uma salva de palmas para ele no nome do Senhor Jesus. Pai da eternidade e, para terminar, príncipe da paz. Vamos provar aqui se Jesus é onipotente. Meu Deus, e agora? Será que se Jesus é onipotente? Será que ele tem todo o poder? Será que a gente pode achar na Bíblia se ele tem esse poder todo mesmo? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8, vai provar a onipotência de Cristo. Olha o que é que vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha a onipotência aqui de Jesus Cristo, irmão Délcio. Está dizendo aqui que ele é o começo, ele é, ele foi, ele será, ele é o Todo-Poderoso. Olha a onipotência de Cristo. Jesus é todo-poderoso, não há nada em que ele não possa fazer. Louvado seja Deus. Oh, glória. Vamos provar se onipotente, a gente já provou. Vamos provar se ele é onipresente? Será que a gente pode fazer isso? Será? Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20. Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiveres... Eu estou querendo rir aqui, mas é de alegria, aleluia. Porque eu conheço alguns heréticos aí da vontade. Abre lá em Mateus, abre lá, filhão, abre. Eu não estou dizendo vocês, não, estou dizendo assim, né? Abre lá. Você está dizendo que o meu Jesus não é Deus? Você está dizendo, abre lá em Mateus 18, 20. Olha só, você está dizendo que ele não é Deus, né? Vamos lá. Onipresente, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Tem mais de 3 aqui. Numa hora dessa tem mais de 3 na congregação de número 8. Numa hora dessa tem mais de 3. Você não está entendendo? Tem mais de 3 na congregação de número 6. Numa hora dessa tem mais de 3 na congregação de número 10. Numa hora dessa tem mais de 3 lá na área 91. Numa hora dessa tem mais de
2 ou 3. Se alguém nesse momento não veio para a igreja, mas está muito arrependido de não ter vindo, aí diz assim: poxa, mulher, nós não viemos para a igreja. Aí está os filhos reunidos lá, né? Mas, já que a gente não foi, uma falta de vergonha na cara, alguma coisa desse tipo, mas vamos pelo menos adorar ele aqui, aonde estiver 2 ou... Ele está aqui, ele está lá na casa, ele está consolando o coração, ele está levantando os moribundos, ele está curando, ele está operando no planeta Terra, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, ele é Deus, ele é Senhor. Amém? Já provamos que ele é onipotente e já provamos que ele é o quê? Onipresente, e provamos no começo que ele é eterno também. Que ele é eterno. Será que a gente pode provar mais alguma coisa aqui a respeito de Jesus? O que ainda dá para fazer aqui? Onipotente, onipresente. Será que ele é onisciente? Será que ele sabe de todas as coisas? João, capítulo 16, versículo 30. João 16, 30 diz assim: agora conhecemos que sabes tudo. Não é Jesus que está falando, não. É um dos discípulos dele. É um dos discípulos dele. João capítulo 16, versículo 30. Um dos discípulos vai dizer: agora nós conhecemos que tu sabes tudo. Através desse texto é declarado a onisciência de Jesus. As suas obras revelam a sua divindade. Ele é absoluto e soberano. Nós já falamos disso aqui, não há nenhum outro mediador. Isso prova que ele é soberano. Criador de todas as coisas. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, o autor do novo nascimento, habita nos fiéis, da vida eterna, inspirou os profetas e os apóstolos, distribuiu ministérios, ele santifica os fiéis, ele deu poder aos apóstolos, ele perdoa pecado. Isso aqui de perdoar pecado é tremendo, 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 tremendo. Isso aqui me faz lembrar daquele camarada que tiveram que abriu o telhado do templo, aí jogaram o caboclo lá dentro, aí Jesus curou e disse assim: toma a tua marca, os teus pecados estão perdoados. Aí fariseu é cretino, fariseu não tem coragem de falar na cara, ele fala por trás, ele fala por cochicho. Eita, perdoa o pecado. Só que Jesus, ele tem uma audição espiritual tremenda. Pode sussurrar, Jesus está ouvindo. Pode fofocar, Jesus está ouvindo. Naquele grande dia, naquele grande dia, não, mas eu falei tão baixinho, está errado, ele não pode perdoar. O que é mais, o que é mais fácil para vocês? Dizer para ele: toma a tua marca e anda e vai embora, tu está curado? Ou é mais fácil dizer: toma a tua marca e perdoa os teus pecados? Para que saibas que o Filho do Homem, ele não veio somente curar, mas ele veio salvar aqueles que estão sendo perdidos. Dê uma salva de palmas bem forte, bem linda para Jesus. Ele é maravilhoso. Aleluia. Você está pensando que Jesus veio te dar uma chapinha nova, veio te dar, corte de cabelo novo, veio te dar uma gravata? Ele veio te salvar, rapaz. Não veio só mudar a tua conduta, não. Ele veio salvar a tua vida. Ele derramou o sangue dele. Perdoados estão os nossos pecados. Não dá moral para fariseu que quer se achar maior do que o outro, mais santo do que o outro. Nós estamos aqui no mesmo nível. O menorzinho aqui que é o Gabriel. 1 João, capítulo de número 1, versículo 14. A todos que creram no seu nome,
Essa pessoa que está do seu lado é filho de Deus. Ela tem um pai. Filho de Deus. Às vezes não é a gente dá cada marcada. Às vezes o filho de Deus, estamos nos levantando contra o filho de Deus. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Ele não é melhor e nem inferior a você. Tudo aqui é filho. Tudo aqui é filho. Uns que já aprenderam a se comportar mais, outros que ainda estão em fase de se comportar ainda, mas quando Deus olha assim, é meu filho. E eu tenho zelo por eles. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Olha o que a Bíblia diz aqui também. Aleluia. Ele possui título divino. Eu sou o alfa, o ômega, princípio e fim. Eu quero terminar aqui, queridos. Louvado seja Deus. Eu quero falar sobre o ministério terreno de Jesus. Qual o propósito desse ministério? O propósito da vinda do nosso Senhor Jesus ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. O que é redenção? Salvação, libertação. Toda vez que a palavra redenção ela aparece libertação, nos libertar. Não tem jeito. O apóstolo Paulo ele vai dizer, por melhor que nós sejamos, por mais bonito que a gente seja, né, todas as qualidades adjetivas que você tem, você precisa de Jesus, né? Tanto que ele vai dizer que outrora nós éramos conhecidos como filhos da ira, por melhor que a gente seja, por melhor que a gente, sem Jesus, filho da ira, com Jesus, filho de Deus, ok? Então o ministério de Jesus nessa terra tem um propósito, redenção, libertação, libertar o mundo da condenação do pecado. Mateus capítulo 7, versículo 29, portanto ensinava com autoridade e não como os escribas. O ministério terreno de Jesus é dividido numa trilogia: ensinar, pregar e curar. Olha só que legal. A palavra ensinar é discipular, e a palavra pregar é anunciar as boas novas, é anunciar o Messias, é anunciar o plano de Deus. E curar é super importante. Todo pregador, meu Deus do céu, todo pregador, e todos nós somos pregadores, o ID é para todos, ID por todo mundo, tem pouco tempo aí, isso aqui é para todos, irmão. Nós precisamos ensinar, pregar e curar. Ensinar, você sabe como é? Tem gente que se engana muito com ensinar. O ensinar é você pegar a pessoa que está no caminho errado, volta para cá que está indo errado. E às vezes, para te trazer alguém que está errado, tu precisa sacudir as estruturas dela. Tu precisa saber que ela entenda que ela está no caminho errado, né? Está no caminho errado. Parece um idiota, mas sabe o que foi que eu me lembrei? De um caboclo muçulmano que estava dando uma entrevista, o menino passou na frente dele e disse: pá! Volta no caminho certo. Não é diferente, sabia disso? Às vezes uma pessoa está no caminho errado e ela precisa bruscamente ser conduzida ao caminho certo. Bruscamente. Pastor, só tem como provar isso? Tem. Quem aqui já perdeu o controle do carro? Dirigindo. Está no meio da estrada aqui, quando vê, meu Deus do céu, eu perdi o controle aqui, aí para voltar para a estrada, como é que você faz? Alguém já perdeu aqui? É uma força terrível, né, irmão? O cara está aqui dirigindo aqui, aí ele está no caminho certo, aí por uma marcação, ele entra numa contramão, por uma marcação, ele entra no caminho errado, aí ele tem que fazer uma força terrível. Aí o carro, aquele negócio todo para o carro voltar para o lugar. O Espírito Santo está no controle. Você é o carro, você está no caminho errado. Aí o Espírito Santo pega o volante assim e dá uma aí o carro vai morrer, vai quebrar, vai se destruir, vai desviar. Mas não desvia não, é o Espírito Santo te tratando, te conduzindo para você caminhar por caminhos certos.
estão entendendo o mistério de Deus? Às vezes a gente não entende. Meu Deus, mas que é isso? Aí quando o carro é muito velho, sai o paralama. Já viu o carro velho? Carro velho, quando você faz alguma coisa brusca nele, quando vê é paralama, é picha, é pedaço do carro. Às vezes, no tratamento de Deus, no tratamento do Senhor, quando o Senhor vai nos levar novamente para a direção de Deus, aí, meu irmão, ele começa. Aí vai caindo fora o eu, vai caindo fora eu acho, vai caindo fora o melhor para mim, vai caindo fora do meu jeito. Jesus vai pegando esses troços velhos aí que está arruinando coisa velha e vai jogando fora, que é para fazer tudo novo. Dê uma salva de palmas para Jesus. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos assim o agir de Deus. Então nós precisamos ensinar, pregar e curar. Ensinar, é por aí não, menininho, bebezinho, é por aqui. Pregar é a boa nova. É a boa nova. Eu já estou pronto? Quando é que eu estou pronto? Nunca. Se a gente for dizer assim, olha, quando eu estiver pronto eu vou pregar. Quando eu estiver pronto, aleluia, eu vou fazer a obra. Sabe quando é que você vai estar pronto, filho? Ei, irmão, nunca você vai estar pronto. Não vos preocupeis o que a vez de falar. Ele colocará palavras na tua boca. Você estará pronto quando você começar. Quando você der o primeiro passo, quando tu abrires a tua boca, vai falar o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Criador dos céus e da terra na tua vida. Nunca nós vamos estar prontos. Nunca. Hipócrita é aquele que se acha pronto. Hipócrita é aquele que se acha preparado. O que a Bíblia vai dizer? Toma cuidado para que não caia. Eu amo o texto. Aleluia. Esse é bom demais. Ministério de Jesus: ensinar a pregar e curar. Você sabe o que é curar? O curar aqui é muito importante, irmão. Você sabe o que é o curar? Isso que Jesus exercia e que todo pregador, todo crente precisa usar. O curar. Sabe o que é curar? Curar é uma ferida sendo cicatrizada para sempre. Não, curar não é isso. Você sabe o que é o curar? É um câncer desaparecer. Isso aqui fica mais propício. É um câncer desaparecer. Quantas e quantas pessoas nos dias de hoje têm o poder de curar câncer e não faz? Quantas e quantas pessoas Deus tem dado oportunidade? O caboclo tem acordado e respirado, e a misericórdia de Deus está aí para ele curar câncer e não faz. Deus, às vezes, a gente é tão ingrato que a gente pensa que a gente acorda porque a gente é bom. A gente só acorda por causa da misericórdia de Deus. Só tem como provar? Só tem como... Prova na hora. Cântares diz que as causas de nós não sermos consumidos é por causa da misericórdia de Deus. Deus tem nos dado um poder de curar. Deus tem nos dado um poder de se aproximar de alguém, de perdoar. Pastor, Jesus curou até o fim, até o último suspiro dele ele curou. Tinha um caboclo do lado dele, um escarnecendo, o outro, dizendo assim: Senhor, lembra-te de mim. Ei, irmão Robson, quem é que quer lembrar de um pilantra? O cara da cruz central, que é Jesus, ele não era digno não, meu irmão. Ele está ali. Ele estava ali por causa do propósito de Deus. Mas o outro que escarnecia, deixa ele quieto, que é para mim não. Isso aí não valia. Agora o outro também não valia. Todos os dois estavam ali porque eram dignos de morte.
fizeram alguma coisa terrível, porque os piores bandidos que morrem na cruz, pode pesquisar em qualquer lugar, só morre na cruz o pior bandido. Aí está um bandidão lá, um que não vale nada, e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele falou 7 palavras, porque o pulmão dele, eu não posso falar sobre isso, porque ele estava sendo sufocado, aquela cruz não era para ele. Então quando ele vai para aquela cruz, praticamente a sua caixa torácica é destruída, e o seu pulmão foi afetado. Dentro de uma concepção diagnóstico médico, Jesus morreu asfixiado naquela cruz. Diz que ele vai dar 7 suspiros bem rápido. Tudo que ele fala é detalhadamente calculado. E aquele cara está lá: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus: rapaz, não posso falar muito, mas o bálsamo ainda está comigo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem tem bálsamo entrega bálsamo, quem tem cura entrega cura, quem tem perdão libera perdão, quem tem amor. Já Luiz, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Não tem jeito. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Jesus tem bálsamo. Cadê o discípulo de Jesus que tem bálsamo também? Levanta a mão na altura da fé. Você tem bálsamo, você foi perdoado, você foi curado. Deus te use nessa terra como Jesus foi usado, para ensinar, para pregar e para curar. Essas são as características do discípulo de Jesus. Que história é essa, rapaz, de fazer confusão? Não estou aqui para confusão, estou aqui para resolver a confusão. Está entendendo? Não, porque tem gente que quer ver o UFC na igreja. Não, quero ver quem. Vamos aqui resolver. Tu é bonito, tu é bonita também. Acabou. Ou então tu é horrível e tu é horrível também, não tem jeito. Só um tratamento, né? Não tem jeito. Tem que chegar no denominador comum. Eu te amo. E nós vamos para o céu. Acabou. Acabou. Esse é o denominador comum do crente. Eu te amo e nós vamos morar no céu. Ah, pastor, mas esse amor é forçado. Que seja! E que seja bem forçado mesmo, de dentro das entranhas. Sabe por que quando o apóstolo diz assim? Eu estou querendo terminar aqui, mas o negócio a revelação está vindo, não é nem daqui. Quando o apóstolo diz assim, que amores entranháveis, ele está dizendo assim, que não é fácil amar o inimigo, não é fácil amar aquele que te persegue, não é fácil amar aquele que se levanta contra você, não é fácil, mas ele está dizendo: eu estou te amo de dentro do meu ser, eu estou me esforçando ao máximo para amar, porque eu sou discípulo, eu sou de Cristo, eu sou salvo, eu tenho, eu dou. Aleluia, meu Senhor. Só aqueles que nasceram de novo podem fazer isso. Só aqueles que nasceram de novo e foram transformados por esse Deus pode fazer isso. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé essa noite no nome do Senhor Jesus. Deus é bom.